Então, é hora de traçar uma linha, formular brevemente o que podemos provar no momento e separar as versões das suposições. Embora este trabalho não pretenda ser científico, mesmo assim, ao escrevê-lo, tentei usar uma definição lógica como a hipótese tão raramente quanto possível. Não levei em conta as obras de pesquisadores modernos de reputação duvidosa que, por suas ações deliberadas ou não intencionais, infligem um tremendo dano à ciência, colocando tudo o que está relacionado à Tartária no mesmo nível de centenas de outras obras marginais. Todos os conceitos operados, julgamentos e conclusões são baseados nos fatos declarados em fontes reconhecidas pela ciência oficial. Segue-se que, na maioria das vezes, com exceção de conclusões errôneas, que nem eu nem qualquer pessoa mortal podemos evitar, existem razões convincentes para concordar que a história da Grande Tartária tem o direito de reivindicar ser parte da história mundial junto com a história da antiga Roma e Grécia. Sem abordar a questão da autenticidade da cronologia existente adotada na história, já é possível identificar um número de questões com base nas quais é necessário iniciar a correção de todo o sistema existente de conhecimento. Mas, dadas as mudanças no significado de muitos termos, conceitos e definições que ocorreram durante um longo período por várias razões, é necessário lembrar constantemente que, no passado recente, muitos conceitos tinham um significado diferente, e alguns não existiam. Por exemplo, até o final do século XIX, na ciência, não existia uma nação. Não havia comunidades étnicas, como eslavos, fino-finlandeses, escandinavos, bálticos etc. Mas conceitos como Estado, país, império, imperador, grande, etc., tinham um significado diferente no passado do que os que usamos hoje. Por exemplo, a definição de Great Tartary Country teve o seguinte significado: terra, ocupando uma grande área, na qual vivem principalmente os povos, levando um pedigree de um ancestral comum chamado tártaro, unidos pelo governo de um capítulo, ao qual pagam impostos. E o conceito de imperador do Grande Mogul teve o seguinte significado: o homem que lidera o povo, ele próprio se refere à geração dos Mughals, que os povos vizinhos chamam de grande por sua alta estatura e físico poderoso. De fato, muitos viajantes árabes e europeus descreveram os habitantes de Tartaria como pessoas altas e fortes. É possível que a própria palavra poderoso origine epiteticamente e signifique forte como Mogol. Assim, torna-se claro que dizer ótimo, nossos ancestrais não significa quaisquer serviços e características que colocam um objeto ao qual o epíteto é aplicado, acima de outros. Ótimo. A Grande Rússia e a Pequena Rússia diferiam apenas no tamanho dos territórios e nada mais. Como o nome de Little Tartary não era depreciativo para com o Great. Apenas um grande, o outro menor. Também deve ser lembrado e a mudança no significado das palavras hindus, Samer e Age, com este último houve uma colisão muito engraçada, que causa uma enorme confusão nas cabeças dos historiadores modernos. Então, vendo essa palavra no manuscrito antigo, o pesquisador automaticamente transfere para ele sua interpretação usual, de que este é um período que dura 100 anos civis. Mas, mais recentemente, todo russo entendeu claramente que um século é diferente. Isso se reflete até mesmo em nossa linguagem cotidiana moderna e na arte. Lembre-se da famosa canção do filme Amado, que começa com a frase The Night Guards Age is Short. Ninguém vem à mente, pergunte a si mesmo, como assim? Porque um século pode ser longo ou curto, porque há 100 anos na África. Mas o fato é que, quando os historiadores ainda não conseguiram dividir a história em épocas e épocas, nossos bisavós usaram o conceito de idade para se referir a períodos históricos. E os séculos foram de durações muito diferentes. Mostrarei o exemplo do Evangelho para as Crianças, publicado em São Petersburgo em 1820. A propósito, os cientistas modernos argumentam sobre a época do dilúvio, provando uns aos outros, 12,5 mil anos atrás, ou 40 mil anos atrás. Que vergonha! No início do século XIX, todas as crianças sabiam a cronologia exata dos eventos. Primeiro século.
da criação do mundo ao dilúvio, e durou 1656 anos, 1 mês e 26 dias, de acordo com o calendário gregoriano. Verifica-se que a inundação aconteceu em 26 de novembro de 3583 antes da nova era. Segundo século do verão de 1657, isto é, desde a chegada de Noé ao Monte Ararat, ao chamado de Abraão em 2083, o verão da criação do mundo. Duração de 426 anos, 4 meses e 18 dias. Terceiro século. Durou 430 anos desde o chamado de Abraão até o verão de 2513. Quando Moisés levou seu povo para fora do Egito. Quarto século. Do êxodo dos judeus para a imposição do Templo de Salomão no verão de 2992 de SM. Durou 479 anos e 17 dias. Quinto século. Da imposição do Templo de Salomão até o fim do cativeiro dos judeus pelo rei Ciro, que aconteceu no verão de 3468 a partir de SM. Durou 476 anos. Aqui há uma contradição com a informação deixada por Heródoto. Ou Ciro realmente viveu por 1 ano e meio, 1000 anos antes da versão geralmente aceita, ou o evento indicado ocorreu mais tarde na mesma época, se fosse realmente. O sexto século. Do início da liberdade dada por Ciro aos judeus, a encarnação de Deus da palavra, Natal. Que ocorreu no verão de 4000. Contém 532 anos. Aqui novamente um momento misterioso. Acontece que Jesus nasceu 1508 anos antes de seu Natal oficial, que é comemorado todos os anos em todo o mundo em 25 de dezembro. O sétimo século, do nascimento de Jesus ao fim do mundo. E aqui vem um dos momentos mais intrigantes. Se o autor não é louco, então como entender suas palavras? Afinal, se o século VII começou em 1508 AC, o que aconteceu depois? Ainda estamos vivendo no sétimo século, ou o mundo morreu antes que o autor escrevesse estas linhas no início do século XIX. O texto não está claro, já era o fim do mundo ou ainda está à frente. Há uma massa de evidências circunstanciais apontando para um certo marco histórico, dividindo a história em antes e depois. Sobre ele não um único documento, nem uma única menção direta, mas por evidência indireta, aconteceu entre 1812 e 1841. É desta vez que parece o mais implausível no contexto de toda a história oficial, e muitos pesquisadores concluíram que a falsa história escrita veio ao mundo em prol de um objetivo global. Esconder o fato da maior catástrofe que destruiu quase completamente a vida no hemisfério norte, após o qual começou outra divisão do mundo. Mas este tópico é para outro estudo. Enquanto isso, voltemos aos fatos principais, que podem ser considerados bastante sólidos, dados os ajustes de conceitos e definições acima mencionados.